Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui, baseada no material que a gente recebeu. Hoje o papo é sobre doenças transmitidas pelo ar. Parece um tema meio etéreo, né? Mas é super real e tá aí o tempo todo. A gente vai investigar o que são, como é que elas se espalham, quais os riscos e aqui um foco especial para a galera que está na linha de frente da saúde, né? E claro, as estratégias para se proteger. Tem bastante coisa interessante aqui, viu? Inclusive uns fatos que, olha, me deixaram pensando. Tipo, saber que tem bactéria que fica lá de boa, flutuando no ar por horas. Enfim, vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, essa ideia de transmissão pelo ar. Como é que funciona exatamente? A imagem que vem é sempre alguém tossindo, espirrando, né? É por aí mesmo que começa. Mas assim, a coisa é um pouquinho mais complexa. Quando alguém que está infectado tosse, espirra, canta ou até mesmo só fala, libera partículas, né? De vários tamanhos. As maiores, que a gente chama de gotículas, elas caem mais rápido perto da pessoa. Mas as pequenininhas, os aerossóis, essas podem ficar suspensas no ar por minutos, às vezes horas, e vão mais longe. O que é fascinante e um pouco assustador também, não é só essa transmissão direta por inalar. É a resistência desses bichinhos. Vírus, bactérias, eles não só flutuam, mas pousam nas superfícies. Maçaneta, mesa celular, equipamento médico, e ficam lá, sabe? Capazes de infectar por um tempo que varia bastante. Alguns são muito teimosos fora do corpo. Isso cria várias rotas de contágio, né? A bactéria da tuberculose, a tal da Mycobacterium tuberculosis, ela pode ficar viável, infecciosa, no ar por até 6 horas. 6 horas flutuando por aí. Caramba, isso muda totalmente a forma como a gente pensa um ambiente fechado, ventilação, não acha? Porque, né, 6 horas não é algo que some rapidamente. Exige uma outra estratégia, imagino. Porque ela é tão parruda assim. É uma característica bem particular dela, sim. A Mycobacterium tuberculosis tem uma parede celular diferente, muito rica em lipídios, gordura mesmo. Funciona como uma capa de cera, sabe? Isso protege ela contra o ressecamento, contra o ambiente hostil fora do pulmão. Essa armadura permite que ela fique ali no aerossol por muito mais tempo. É uma adaptação incrível dela e é um dos motivos que faz a tuberculose ser um desafio tão persistente para a saúde pública no mundo todo. Essa capacidade de ficar no ambiente aumenta muito o risco de alguém se expor, mesmo que a pessoa que tossiu já nem esteja mais lá. Entendi. Uma verdadeira armadura microscópica. Faz sentido. Agora, o material que a gente analisou traz uma lista de outras doenças mais virais, que também usam essa carona pelo ar. Tem o resfriado comum, né? Que na maioria das vezes é mais chato do que grave, causado lá pelos rinovírus, mas aí a lista, complica. Vem a Covid-19 pelo SARS-CoV-2, acho que nem precisa falar muito, né? Um vírus que mudou tudo, inclusive como a gente entende transmissão pelo ar. Tem a gripe, a influenza, que é outra craque em se modificar todo ano, aí precisa de vacina nova sempre. Um comportamento que a gente viu parecido com o coronavírus, né? E a lista segue com outras mais clássicas. Catapora, do vírus varicela zoster, a cachumba, o sarampo, doenças que, felizmente, a vacinação ajudou a controlar muito em vários lugares, mas que ainda são risco onde a vacina não chega para todo mundo. Da evolução do vírus, da adaptação, gripe e Covid, isso é central. Eles mudam. E a gente precisa ficar de olho o tempo todo, monitorar as cepas que estão circulando, atualizar a vacina, atualizar a estratégia. É uma corrida, né? Uma corrida que não é só contra vírus, inclui bactérias também, como a gente já viu com a tuberculose. O material cita outras vilãs bacterianas que pegam carona no ar. A coqueluche, pela Bordetella pertussis, aquela tosse comprida, horrível, super perigosa para bebezinho, e a difteria, causada pela Corynebacterium diphtheriae. O nome é quase um trava-línguas mesmo, como o material brincou. Outra doença séria, que também tem vacina, mas que ainda dá as caras por aí em surtos. É curioso ver como tanto vírus quanto bactérias acharam no ar um jeito eficiente de se espalhar. Sim. E embora o jeito de infectar e o tratamento sejam diferentes para vírus e bactérias, o fato de usarem o ar como via de transmissão
traz desafios em comum para o controle. A importância de ter um lugar bem ventilado, de manter distância em algumas situações, de usar proteção respiratória. Tudo isso vira medida-chave, não importa se é vírus ou bactéria. E isso leva a gente direto para a questão da proteção de quem está mais exposto no trabalho, né? O material define profissional de saúde de um jeito bem amplo, e eu achei isso ótimo. Não é só médico e enfermeira, é qualquer pessoa, ganhando para isso ou não, que trabalha num lugar onde tem cuidado de saúde. Hospital, clínica, posto, até quem cuida em casa. E que pode acabar exposto a paciente ou material infeccioso. Inclui o técnico, o pessoal da limpeza, quem está na recepção, todo mundo ali na linha de tiro, digamos. Exatamente. E a exposição nesses lugares pode rolar de muitas formas, às vezes tudo junto. O contato direto, pele com pele ou com o fluido corporal do paciente infectado é o mais óbvio, mas tem o indireto. Tocar uma superfície, num equipamento que está contaminado. Aí a gente lembra daquela resistência que falamos, né? Sim. Mexer nos suprimentos médicos, limpar o quarto, tudo isso pode ser fonte. E claro, o ar. Inalar as gotículas, os aerossóis que estão ali flutuando no ambiente de cuidado. Se a gente junta tudo isso, o ambiente de saúde acaba virando um concentrador de risco. A chance de encontrar esses micróbios ali é bem maior do que na rua, por exemplo. É um risco invisível muitas vezes, né? Tá no ar que a gente respira, na superfície que a gente toca, sem nem pensar. Então, com esse cenário todo, esses vários riscos, quais são as estratégias que realmente funcionam? O que é fundamental para tentar controlar isso nesses ambientes? O que isso significa na prática? Apesar de parecer complexo, a base do controle está em 3 pilares. 3 prioridades que valem para qualquer lugar, do postinho ao hospital de ponta. A primeira é limitar a entrada de germes no ambiente. A ideia é diminuir a quantidade de vírus e bactérias circulando por ali. Como? Controlando quem entra e sai. Restringir em visita só para essencial, por exemplo, e orientar essas visitas sobre os cuidados. Inclui também a higiene das mãos. Gente, lavar a mão é simples, mas é talvez a medida mais poderosa que existe. Antes e depois de tocar no paciente, no ambiente perto dele. Sempre. Às vezes até pedir para o próprio paciente usar máscara, se ele puder, para segurar as secreções dele, né? Se ele for a fonte. Limitar a entrada. Parece lógico. Mas eu fico pensando na prática, num hospital cheio, ou em lugares onde a família faz questão de visitar. Impor restrição deve ser um desafio, né? É um desafio enorme, sem dúvida. Para funcionar, precisa ter regra clara, mas também muita comunicação, muito jeito para lidar com as pessoas, com a cultura local. Mas o princípio é esse: diminuir a carga de micróbios no lugar. E aí vem a segunda prioridade, que complementa essa: isolar pacientes sintomáticos rapidamente. A palavra aqui é rapidamente. Assim que a gente identifica alguém que pode estar com uma doença transmissível pelo ar ou por gotículas, tem que separar essa pessoa das outras, para ontem, para evitar que espalhe. E como funciona esse isolamento na prática? O que é isolar exatamente? E usar um banheiro só dela também. No hospital, é colocar num quarto individual. Se for doença por aerossol mesmo, tipo tuberculose ou sarampo, o ideal é um quarto com pressão negativa, que puxe o ar para fora. Ou então, juntar pacientes com a mesma doença numa área específica, o que a gente chama de cohort. Em pandemia, isso pode escalar para aulas inteiras ou até hospitais só para Covid, como a gente viu. E além do espaço físico, é importante limitar o número de gente entrando em contato com esse paciente isolado. Se possível, ter uma equipe dedicada só para ele. Mas aí volta aquela questão. E as doenças tipo a Covid, que a pessoa transmite antes de ter sintoma? Esse isolamento rápido, baseado em sintoma, não acaba falhando nesses casos? Esse é um dos grandes nós, um dos maiores desafios mesmo. Doenças com transmissão pré-sintomática ou assintomática complicam muito o controle. O isolamento de quem tem sintomas é super importante, claro, mas não pega todo mundo nesses casos. Por isso que as precauções padrão, lavar as mãos, etiqueta da tosse, tem que valer para todo mundo, para todos os pacientes. E em momentos de muita transmissão na comunidade, aí entram medidas a mais, tipo máscara para todo mundo dentro do hospital ou da clínica. O isolamento rápido pega uma fatia importante, mas não tudo.
o que nos leva direto para a terceira prioridade. Que eu imagino que seja proteger quem está ali cuidando, quem não tem como não chegar perto. Exatamente. A terceira prioridade é proteger os profissionais de saúde e os cuidadores. Já que eles não podem eliminar totalmente a exposição porque precisam cuidar, então a gente precisa de medidas específicas e fortes para garantir a segurança deles. E aí não é só precaução básica, é usar o equipamento de proteção individual, o EPI, do jeito certo e treinar muito para usar, para tirar, para descartar sem se contaminar. A saúde de quem cuida é essencial para que o cuidado continue existindo, né? E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Como que essas 3 prioridades, limitar a entrada, isolar rápido e proteger a equipe, como que elas mudam quando a gente sai do dia a dia normal e entra numa crise, numa pandemia como foi a da Covid? A intensidade deve mudar. Tudo, né? Muda radicalmente. Em todas elas. Pega a primeira. Limitar a entrada de germes. Em tempos normais, a visita é mais liberada. Numa pandemia, vira restrição pesada, pode até proibir visita que não seja essencial. E as recomendações vão para fora do hospital. Governo pedindo para ficar em casa, distanciamento, fechar escola, bar. Dentro do hospital, a mudança é física. Fecha a porta. Se tinha 10 entradas, passa a ter 1, 2, bem controladas. Para quê? Para conseguir fazer uma triagem decente. E essa triagem na porta, como ela funciona? O material deu uns exemplos de perguntas, né? Sim, a triagem vira um filtro crucial. As perguntas são para pescar rápido quem pode estar com a doença. Pergunta se tem sintoma, febre, tosse, falta de ar, perdeu o cheiro, gosto, dor no corpo, no caso da Covid. Pergunta se teve contato recente com alguém que testou positivo. E como os sintomas podem ser vagos no começo, pergunta também se viajou para lugar com muito caso. A ideia é identificar e separar logo na chegada, antes que a pessoa circule lá dentro. Claro que não pegue assintomático, tem suas limitações, mas é uma barreira importante. Entendi o reforço na entrada e na triagem. Agora, voltando para a terceira prioridade, proteger os profissionais. Usando a Covid como exemplo de novo, que a gente sabia que transmitia por contato, gotícula e aerossol. O que isso significou na prática para a proteção? O material falou em precauções combinadas. O que é isso? Por que não basta só uma máscara, por exemplo? Ótima pergunta. Precauções combinadas quer dizer exatamente isso. Se o inimigo ataca por várias frentes, a defesa também tem que ser em várias frentes. O SARS-CoV-2 usa tudo. Aerossol que você respira, gotícula que atinge seu olho ou boca e o contato com superfície contaminada que você leva para o rosto. Então não adianta se proteger só do aerossol com um super respirador se você tocar numa mesa contaminada e coçar o olho. Ou se uma gotícula maior de tosse atingir sua boca. Por isso, para ele, além das precauções padrão, que já incluem lavar as mãos e avaliar o risco de cada situação, a gente precisou adicionar precauções para contato, para gotículas e para aerossóis, tudo junto. Isso realmente levanta a questão da complexidade, né? Precisa de um conjunto de barreiras, não só uma peça isolada. Faz todo sentido. Uma defesa em camadas, né? E qual seria, então, o kit completo de EPI para essa defesa múltipla contra contato, gotícula e aerossol? O material detalhou isso bem, né? O conjunto completo para essas precauções combinadas, pensando num cenário de alto risco, como atender um paciente com Covid sintomático, inclui, primeiro, avental, para proteger a pele e a roupa de respingo, de contato, idealmente manga longa e resistente a líquido. Segundo, luvas, para proteger as mãos, tem que trocar entre um paciente e outro, e sempre que mexer em coisas diferentes ou se a luva rasgar, claro. Terceiro, proteção para os olhos. Óculos de proteção daqueles bem vedados, ou um protetor facial, o Face Shield, essencial para proteger a mucosa dos olhos, de respingo, gotícula e até aerossol que pode depositar ali. E quarto, a proteção respiratória. Aí entra o respirador tipo N95, PFF2 ou similar.
Ele é crucial porque filtra as partículas bem pequenas, os aerossóis, e veda bem no rosto, diferente da máscara cirúrgica comum. A máscara cirúrgica ajuda com gotícula maior, mas não filtra aerossol direito. Para procedimento que gera aerossol, então nem pensa nela, tem que ser o respirador. É um arsenal completo mesmo. Avental, luvas, óculos ou protetor facial e o respirador N95 PFF2. Fica claro que cada um tem seu papel nessa barreira. E usar tudo isso certo, colocar na ordem certa, tirar na ordem certa, sem se contaminar, nossa, deve exigir um conhecimento, um treino muito específico. É muita informação detalhada, né? Essencial para quem está na linha de frente ou mesmo para quem está estudando para isso, se preparando para a área da saúde. E falando em preparação completa, em ter esse conhecimento a fundo, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Porque saber o porquê de cada coisa, como a gente está discutindo aqui, faz toda a diferença na hora H, né? Com certeza absoluta. Entender o mecanismo de transmissão, por que usar cada peça do EPI e como usar do jeito certo, isso é crucial. Não adianta só ter o equipamento, tem que saber usar para se proteger, para não levar contaminação para outro lugar ou outro paciente. O treinamento contínuo é parte da segurança, não tem jeito. Perfeito. Então, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, a gente deu uma boa olhada em como essas doenças viajam pelo ar, pelas superfícies e como alguns micróbios são incrivelmente resistentes. Vimos exemplos de vírus e bactérias que usam essa rota. Falamos sobre quem são os profissionais de saúde que estão mais expostos e de que jeitos essa exposição pode acontecer. Limitar a entrada dos germes, isolar rápido quem está infectado e proteger quem cuida. Vimos como isso tudo não é fixo, né? Muda muito, se intensifica demais numa crise como a pandemia. Aí vem restrição mais dura, triagem rigorosa, precaução combinada e reforçamos a importância crítica de usar o EPI completo, avental, luva, olho protegido e respirador certo do jeito certo. É a linha de defesa final para quem está ali na batalha. Isso garante não só a segurança da pessoa, mas a capacidade do sistema de saúde inteiro de continuar funcionando. É um conjunto de ações, tudo coordenado, que segura a saúde pública. Uma análise super completa e muito necessária. Foi ótimo a gente mergulhar nesses detalhes e entender melhor essa complexidade toda. Muito obrigado a todos pela companhia nessa exploração. E talvez, só para a gente não terminar só nos protocolos, mas com uma coisinha para pensar que o material inspira, fica a pergunta, né? Além de responder à pandemia, a surto, como é que a gente, como sociedade, pode dar um apoio mais forte, mais contínuo para esses profissionais? Como a gente reconhece e ajuda a diminuir esse risco diário, invisível, do ar contaminado que eles enfrentam, mesmo quando tudo está normal? Talvez pensar nisso ajude a gente a valorizar e a proteger melhor quem cuida da nossa saúde todo dia. Excelente provocação para a gente fechar, deixa um ótimo ponto para a nossa reflexão. Pessoal, até a nossa próxima análise.